Eu estou devendo a minha experiência de Worldpackers morando em Montreal já faz um bom tempo para vocês, então no vídeo de hoje eu vou contar como foi passar um mês fazendo trabalho voluntário em Montreal, no Canadá, logo depois do meu Work and Travel, fazendo trabalho voluntário em troca de hospedagem. Oiê, eu sou a Tarsila e bem-vindos ao canal que te torna um intercambista. Eu já fiz 5 intercâmbios, 4 Work and Travels e um intercâmbio voluntário em Montreal, no Canadá, logo em seguida de um dos meus Work and Travels. Para quem não sabe, o Worldpackers é uma plataforma de trabalho voluntário, de voluntariado, pelo mundo inteiro. Você troca algum tipo de trabalho ou serviço que você vai oferecer para o lugar que vai te receber. E eles te oferecem hospedagem por todo o tempo que você for ficar lá e, em muitos casos, alimentação e até outros benefícios, como bicicleta, usar lavanderia, participar das aulas do lugar, dependendo do que for. Na verdade, já na plataforma eles dizem o que ele está precisando e aí você se dispõe para trabalhar lá com isso. Tem no mundo todo, com vários tipos de trabalhos e projetos diferentes, é incrível. Tem um outro vídeo aqui no canal onde eu comparo o Worldpackers com o Work and Travel e explico muito bem como ele funciona, então você pode ver aqui depois desse vídeo, tá? Eu decidi que eu queria fazer o Worldpackers no fim do meu Work and Travel, do meu terceiro Work and Travel, mais ou menos em fevereiro. Eu, na verdade, namorava um cara dos Estados Unidos e quando o nosso namoro acabou, eu quis muito fazer alguma coisa diferente, embarcar numa jornada especial para superar logo aquela situação. Eu não sou de ficar estimulando a sofrência, então eu choro por um período determinado, por uma semana que seja, mas aí paro de chorar, levanto e tô nova. Neste momento, quando tudo isso aconteceu, eu comecei a pensar o que eu ia fazer, Eu já tinha ouvido falar da Worldpackers, mas eu nunca tinha usado, então eu achei que seria a oportunidade perfeita para tirar esse plano do papel. Depois de pensar por muitos dias e, cogitar ir até pra Ásia, pra vários lugares assim, bem longe, sei lá, ver a aurora boreal na Noruega, eu acabei decidindo por uma coisa mais pertinho ali, que era um lugar que eu já queria muito conhecer, que é Montreal, no Canadá. Como eu tava em Massachusetts, nesse intercâmbio, Montreal fica do mesmo lado, assim, na mesma linha, eram só 2 horas de voo, lá, ali de Massachusetts, de onde eu tava, então eu acabei decidindo pra ir por lá. Além de que eu queria conhecer um país novo, então o Canadá já estava logo ali, estava fácil. Já tinha ouvido falar muito bem de Montreal. E Montreal fica na província de Quebec, no Canadá, que é uma província francesa, onde eles falam francês. E Montreal é uma cidade bilíngue, eles falam muito bem francês e inglês. Então eu fiquei feliz que eu ia poder treinar o francês, que é uma coisa que eu já estudo desde os 15 anos, mas assim, parei, voltei, e queria muito me tornar fluente. Então eu ia poder melhorar o meu francês estando lá. E também teria o inglês ali para caso eu precisasse. Pesquisei bastante e encontrei o anfitrião que eu queria. Eu escolhi um hostel bem no centro de Montreal, super bem localizado e super bem avaliado pelas pessoas que já tinham ido trabalhar lá. Pelo site do Worldpackers você consegue ver as avaliações de quem fez trabalho voluntário lá e consegue até entrar em contato com elas, perguntar como era o trabalho, se elas acham que vale a pena, e eu fiz isso e deu super certo. Depois que eu olhei todos os anfitriões e tal, porque você já pode olhar todos os anfitriões no site da Worldpackers a qualquer momento, quando eu decidi aplicar, eu me tornei membro do site, que aí é quando você paga uma taxa. A taxa custa $50 para você viver quantas experiências você quiser por 1 ano e meio. Agora eu tenho um cupom de desconto para vocês, se vocês quiserem em algum momento viver alguma experiência pelo Worldpackers, que dá $10 de desconto, então vai ficar $40 para você se tornar membro do site. Eu apliquei para esse anfitrião em março e eles me aceitaram super rápido, foi super legal. Aí eu viajei um pouco durante os Estados Unidos, fiz uma road trip para fazer snowboard em outras montanhas ali perto de Massachusetts, em New Hampshire, em Vermont, em Maine. E aí fui para lá em abril. Como eu tinha o visto americano de turista ali comigo, eu precisei apenas aplicar para o ETA. O Canadá tem um visto eletrônico chamado ETA, que para quem tem o visto americano de turista, você só paga uma taxa de $20 online, você aplica online e o visto já é emitido em 10 minutos online mesmo. Então eu fiz isso no aeroporto, paguei, já fiz no aeroporto e fui tranquila. Só que quando eu cheguei lá, eu não gostei. Quando eu cheguei, eles me inundaram de informações sobre o trabalho e sobre tudo que eu
ter que fazer lá. E eu já tava cansada de ter viajado, eu tava um pouco emocionalmente também desgastada, assim, com a situação. Eu tive que arrumar um monte de coisa que eu tinha lá por causa dele, enfim. Então, eu tava muito cansada fisicamente e tudo, e eu cheguei de noite, depois de viajar, e eles me inundaram com um monte de informação do que eu tinha que fazer. E aí falaram que o cara que dormia embaixo de mim roncava pra caramba. Aí eu falei, puta, eu não vou conseguir dormir direito. Aí eu fiquei estressada, aquilo deu pra mim. E eu fiquei mal. Eu lembro que todo mundo foi dormir, porque eu já cheguei de noite, E aí eu fiquei até, sei lá, umas 3 horas da manhã acordada. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe, eu chorei. Eu falei, mãe, eu acho que eu me precipitei, não devia ter vindo, não sei o que lá, devia ter voltado pro Brasil. Aí ela falou, filha, calma, você tá cansada, tá de noite, vai dormir, vai dar tudo certo. Amanhã você se dá uma nova oportunidade, se dá um tempo pra você sentir, pra você avaliar essa situação e aí você vê. Segui as dicas da minha mãe e deu muito certo pra variar. A minha mãe sempre sabe me acalmar. No dia seguinte, eu não tive que começar a trabalhar. Eu tava de folga, eu tava escalada pro outro dia. Aí eu saí pra explorar a cidade, eu saí andando, assim, sem rumo, só saí andando. Eu lembro que eu saí do hostel, eu falei, pra onde eu vou? Direita ou esquerda? Fui pra esquerda. Assim, sem destino nenhum, só queria explorar a área, sabe? Saí andando, assim, passei por vários lugares, olhei as pessoas, já parei num café, pedi um café. E assim, em Montreal tem um café lindinho em cada esquina e todos os cafés têm leite vegetal, em absolutamente todos eles. E aí, andando pela rua, eu já fui, tava um dia de céu azul, tava sol, tava um ventinho frio, mas não tava frio demais. Tava uma delícia de andar, então eu já fiquei extremamente feliz de estar ali. E era por isso que eu tinha ido. Eu falei, putz, beleza, foi por isso que eu vim, vai dar tudo certo. E aí eu saí andando, dei o dia inteiro, tomei um café, comi uma coisa gostosa, descansei, conheci um pouco a cidade, já ouvi as pessoas falando francês ao meu redor, já comecei a treinar meu bonjour, je veux un croissant. E o pessoal de Montreal é muito simpático, eles são muito educados e muito simpáticos, e andando na rua você ouve muito, principalmente bem no centro, assim, nas ruas principais, você ouve muito eles falarem bonjour, hi, uma saudação bilíngue. Então eu já me senti muito feliz de estar ali, foi maravilhoso. Já me apaixonei pela cidade nesse dia e, nossa, foi avassaladora essa paixão. Aí eu voltei pro hostel, conheci melhor o pessoal que eu tinha conhecido à noite, assim, rápido. E a gente trocou ideia e tinha muita gente lá que também tava pelo Worldpackers. Tinha 2 meninas do Brasil também, tinha um cara do Peru, um cara do México, um casal do Chile, muito legal. E aí, tipo, a gente fez churrasco, a gente fez várias coisas junto. Foi muito divertido também o contato com essas pessoas. Conheci várias pessoas trabalhando no hostel. Já contei algumas vezes nos meus stories de um cara do Haiti que eu conversei, troquei ideia, um cara da Nigéria. Eles me ensinaram várias coisas sobre o país deles. O cara do Haiti me falou sobre a história do voodoo, não sei o quê. E foi muito incrível, assim, essa troca de experiências que eu tive nesse lugar, por conviver com tantas pessoas diferentes, assim, né? Era um hostel, então ia e vinham muitas pessoas de muitos lugares diferentes. Lá nesse lugar eu tinha a acomodação de graça e eu tinha o café da manhã que eu podia tomar lá junto com os hóspedes. E nós que trabalhávamos no hostel, a gente podia tomar um lanchinho durante o dia também com a comida do café da manhã que ficava guardada, mas a gente podia pegar para tomar um lanche durante o dia. E aí, almoço e jantar eu tinha que providenciar por minha conta, mas eu podia usar a cozinha do hostel, porque afinal é um hostel, né? É meio comum você poder usar a cozinha de hostel. Então eu usava a cozinha de hostel para fazer minhas comidinhas, que eu comprava ali no mercado, e também podia usar a lavanderia para lavar minhas roupas. No começo, o trabalho foi meio overwhelming, assim, eu fiquei meio, meu Deus, é muita coisa, mas era porque era muita informação, porque eles tinham muitos horários diferentes, com turnos diferentes. Depois que eu entendi, eu tirei de letra. Eu fui contratada para ser housekeeper, então eu era responsável pela limpeza e organização das áreas do hostel. Mas eles tinham uns turnos muito bem definidos e organizados, isso era muito legal. Eu trocava as camas de quem fazia check-out, eu preparava a cama para novos hóspedes chegarem, aí eu colocava todas as roupas de cama para lavar, eu tinha que cuidar da limpeza da cozinha, das áreas comuns, tirar o lixo, mas cada turno tinha uma tarefa específica e tudo era dividido entre todo o pessoal que estava lá, então era muito legal. Muitas vezes eu trabalhava até com outras pessoas e a gente se divertia. A maioria das vezes eu trabalhava sozinha, até porque eu gostava de ficar ouvindo um podcast em francês para ir aprendendo enquanto eu estava trabalhando. Então, nossa, eu super aproveitava meu tempo, foi muito legal. O podcast se chama Coffee Break French. Eles ensinam francês, mas em inglês, tá? O podcast é em inglês ensinando francês.
E o trabalho nunca era o dia todo. Às vezes era um período da manhã, um período da tarde. Às vezes era o dia até às 3 e depois era livre. Às vezes era a noite inteira, sempre uma vez por semana a gente tinha que ficar a noite inteira acordada assim na recepção para caso um hóspede chegasse e alguém precisasse de alguma coisa. Então eu tinha 2 ou 3 dias de folga livres por semana, variava, e também tinha esses horários entre os meus turnos livres que eu podia sair, podia fazer o que eu quisesse. Era abril, o inverno já tinha acabado, estávamos caminhando para primavera? Primavera. Então tava céu azul, tava um friozinho, tava sol, então tava assim, é o meu tipo de clima preferido, sabe? Tava começando a brotar as florzinhas. E Montreal tem as 4 estações super bem definidas, assim, o inverno é super frio e branco e gelado e bem frio mesmo. Eles têm aquelas cidades subterrâneas, sabe? Eu fiz um tour pelas cidades subterrâneas de Montreal, apesar de não estar mais tão frio quando eu tava lá. Quando tá invernão, eles usam bastante essas cidades subterrâneas porque é bem frio. O verão, que eu ouvi dizer, é muito quente e tem vários festivais, vários eventos ao ar livre, é muito legal. A primavera também toda florida, o outono é aquela coisa que fica aquelas cores perfeitas, árvores caindo, as folhas marrom, amarelo. Nossa, eu quero muito voltar pra lá pra passar um tempo, sabe? Então foi uma experiência incrível. Eu explorei muito a cidade a pé, de bike. Montreal é plano, bem plano, e eles têm bastante essa cultura de andar de bike. Então foi a primeira vez que eu fui pra um lugar que tinha a cultura da bike assim tão forte. Eu explorei muito a cidade de bike, foi muito legal. Eu aluguei um carro, fiz uma viagenzinha no meu aniversário, quando eu tava acabando o meu intercâmbio ali pra Quebec City, que é a capital de Quebec, que é uma cidadezinha que é a coisa mais fofa do mundo. Eu não sei nem como descrever aquele lugar. É muito pitoresco, assim, sabe? É muito único, é muito legal. E aí eles falam mais francês lá. Eu e o pessoal do hostel teve um dia que a gente organizou um piquenique num ponto turístico que se chama Mont Royal. Lá em Montreal tem uma montanha, que é a Mont Royal, que fica no meio da cidade e é o ponto mais alto da cidade. E nenhum prédio pode ser mais alto do que o Mont Royal. Então é o ponto mais alto da onde você vê tudo de cima mesmo. E a gente organizou um piquenique para tomar café da manhã, vendo o sol nascer lá do Mont Royal. E nossa, foi incrível, assim, nossa, eu nem tenho palavras, foi um dia mágico no minha resistência. Eu melhorei muito meu francês, pratiquei um monte, me renovei, ressignifiquei várias coisas, tomei muitos cafés em cafés lindos. E nessa viagem toda de um mês, incluindo a passagem de ida, a passagem de volta, eu gastei menos de $1.000. A acomodação era de graça, a alimentação eu mesma cozinhava, comia de vez em quando alguma coisa fora, assim, fui bem contida nessa questão, tirando os cafés que eu tomava. Com a passagem de ida e a passagem de volta, fiz algumas compras, fiz essa pequena viagem que eu falei, fiz uma tatuagem, deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui. Eu escrevi resiliência em francês com um girassol, com uma tatuadora brasileira que eu encontrei lá do nada. Eu descobri que ela era brasileira depois. Nossa, e foi muito legal, porque eu não ia conseguir marcar, e aí ela não tinha horário. Aí na hora ela me ligou 2 dias antes de eu voltar pro Brasil, falou, tem horário agora, você pode? Eu falei, posso. Aí eu fui lá, fiz a tatuagem, então foi muito legal. Me lembro de mim andando pela cidade e eu lembro da sensação que eu sentia lá. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Tenho tanta saudade de Montreal que é bizarro, assim, eu preciso voltar pra lá pra morar um tempo, assim, sei lá, uns 3 meses no mínimo. Montreal é muito especial e eu já ouvi outras pessoas que me disseram que sentiram a mesma coisa, então tem alguma coisa especial lá. Eu quero muito levar o Gui comigo, inclusive. Um mês depois que eu fiquei lá, eu voltei para os Estados Unidos para pegar o meu voo, que saía de Boston, e foi a primeira vez que eu passei por uma fronteira de imigração internacional de via terrestre, porque o ETA, para você ir para o Canadá, precisa ser de avião. Só que para voltar, você pode voltar de ônibus, de avião, de carro, a pé, do que você quiser. E aí eu voltei de ônibus, porque estava mais barato, eu acho. E foi super tranquilo entrar com o meu visto de turista de volta, ninguém perguntou do meu Work and Travel, foi super de boa. Esse trabalho de housekeeper que eu fiz, ele é bem comum, principalmente se você quiser morar numa cidade capital, né? Numa cidade grande através do Worldpackers. Mas na plataforma tem todo tipo de trabalho e de região e de projeto.
trabalhos com animais em ONGs, ensinando línguas para crianças, organização, decoração, em mosteiros de meditação, em retiros de yoga, em castelos, em plantações, dá pra ser bartender, dá pra trabalhar com marketing, com fotografia, com arte, cozinhando, em casa de família, em fazenda, em hotel, em hostel, em vilas, tipo ecovilas, Vale muito a pena vocês entrarem no site do Worldpackers e ir fuçando as regiões ou os tipos de trabalho. Você pode filtrar pelo que você quiser ou ver um lugar que você quer muito ir, ver que tipo de trabalhos tem lá. E você pode fazer tudo isso antes de virar membro. Você pode ver todos os trabalhos que existem sem pagar nada. E aí quando você decidir que você quer fazer algum e quer aplicar para algum anfitrião, aí você vira membro do site, paga a taxa de $50, que fica $40 com o meu cupom. Eu sou doida para fazer outras viagens e viver outras experiências com o Worldpackers. É uma plataforma muito segura, muito legal. Toda vez que eu entro no site e eu encontro alguma coisa incrível, me dá vontade de largar tudo e sair viajando amanhã o mundo por muito tempo só fazendo Worldpackers. Então assim, cuidado, porque você pode ser picado por isso também. Assista um vídeo que eu comparo o Work and Travel com o Worldpackers, porque lá tem muita informação de como a plataforma funciona e outras informações bem legais, assim, mais específicas sobre essa plataforma. Entrem no site e me contem para onde vocês iriam amanhã fazer um voluntariado se vocês pudessem. Não esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.